Meus pais disseram para minha filha de 18 anos que precisavam do dinheiro da faculdade dela para fazer uma cirurgia urgente. Ela deu todo o dinheiro para eles, mas depois eles deram 43 mil dólares para minha sobrinha. Eu não gritei, eu agi. 10 dias depois, uma mulher entregou uma carta para eles. Eles abriram e começaram a gritar. Na noite em que isso aconteceu, parecia tudo normal. Chatinho. Aquele tipo de jantar em família que você esquece rápido. No dia seguinte, tinha lasanha, taças de vinho diferentes, e cheiro de produto de limpeza no corredor porque minha mãe, como sempre, limpou tudo como se esperasse a rainha. Eu ainda não sabia, mas aquela foi a última vez que tudo pareceu normal. Foi a última vez que sentei na mesa dos meus pais e perguntei se tinha mais pão de alho. A última vez que sorri de educação com uma história que eu já tinha ouvido um monte de vezes. Era uma noite normal. Minha filha, Kira, que tinha acabado de fazer 18 anos, tinha voltado a usar delineador depois de 2 anos. Ela sentou do meu lado, toda encolhida na cadeira, como sempre faz quando fica nervosa perto de parentes. Ela é assim, tenta não ocupar muito espaço, mesmo eu tendo passado a vida inteira pedindo para ela ser o contrário. Na frente dela estava Josie, filha da minha irmã. Ela tem 21 anos, é bonita e fala alto, como se estivesse sempre muito segura de si. Não é uma pessoa ruim, mas sempre recebeu muitos elogios. Erika, minha irmã, estava feliz como sempre, e meus pais pareciam até mais jovens. Parecia que eles tinham descoberto uma fonte de juventude. Estávamos na metade do jantar quando Josie bateu no copo com uma colher e se levantou. Pensei que ela inteligência artificial falar de um novo emprego ou dizer que tinha voltado com aquele cara que disse que bloqueou, mas não. Ela sorriu e disse: falei com o dono e fiz uma oferta por uma casa. Todos ficaram em silêncio. Depois bateram palmas. Erika começou a chorar. Minha mãe levou a mão ao peito como se a neta tivesse ganhado um prêmio. Josie continuou, com os olhos cheios de brilho. Ela disse: eu não teria conseguido sem a vovó e o vovô. Eles me deram algo que eu nem tenho palavras para explicar. Foi muito, muito mesmo. Eu sorri e até bati palmas. Mas Kira não. Josie falou: eu não queria falar o valor, mas eu tô muito agradecida. Foram 43 mil dólares. Ela disse que chorou quando viu a transferência. Todos ficaram chocados, batendo palmas. Meu pai fez uma piada sobre inflação. Erika foi abraçar os dois como se fosse o melhor dia da vida dela. Eu acho que falei algo tipo: nossa, que incrível, porque foi mesmo muito generoso. Um pouco surpreendente também, mas como todo mundo andava meio fechado com dinheiro, achei que eles estavam só emocionados. Não pensei muito, não me senti ferida, não na hora. Eu não senti nada de diferente. Só a Kira estava estranha. Ela ficou parada o tempo todo. O garfo dela estava do lado, sem usar, e ela só começou a salada. As mãos dela estavam no colo, fechadas, mas bem discretas. Eu me inclinei e sussurrei: você tá bem? Ela balançou a cabeça dizendo que sim, sem olhar para mim. Só tô cansada. Uns 15 minutos depois, ela levantou e disse que não estava se sentindo bem. Eu disse que podia levar ela para casa, mas ela insistiu em pegar o ônibus. Disse que precisava de um tempo, de um pouco de ar. Eu deixei ela ir. Se eu soubesse o que estava me esperando em casa, eu teria corrido atrás dela, mas em vez disso, servi mais uma taça de vinho e ajudei a juntar os pratos. Eu cheguei em casa 1 hora depois. A casa estava escura, só com a luz da cozinha acesa. Kira estava sentada na mesa, ainda com a jaqueta, o celular virado para baixo do lado dela. Parecia que ela nem tinha se mexido. Ei, eu falei bem calmo. Fala comigo. O que tá acontecendo? Ela não respondeu na hora. Eu via que ela estava tentando achar uma maneira de começar. Aí ela olhou para mim, com os olhos vermelhos e a voz bem baixinha. Eu dei o dinheiro da minha faculdade para vovó. Eu fiquei sem entender. O quê? O valor todo, os 43 mil dólares. Eu transferi para ela. Foi um daqueles momentos em que o cérebro tenta te proteger. Parece que o tempo desacelera. Acho que eu até ri um pouco, sem saber o que falar. Espera, como assim? Por quê? Ela disse que precisava para fazer uma cirurgia. Falou Kira. Disse que sentia muitas dores, que o plano de saúde não cobria e que não queria contar para ninguém para não virar um peso. Eu sentei na frente dela, sentindo como se o chão tivesse afundando. Ela disse que estava adiando isso há anos e agora era urgente. Ela me contou bem no dia que eu fiz 18 anos. Disse que estava esperando eu ter acesso ao dinheiro. Eu olhei para Kira, tentando entender. E você não me falou? Ela me olhou, os olhos ainda vermelhos. Ela pediu para eu não contar. Disse que não queria que todo mundo fizesse um drama, ou tentasse impedir.
Eu só pensei que podia ajudar. Achei que podia tirar um ano para trabalhar, pegar empréstimo para a faculdade. Eu não queria que ela sofresse se eu pudesse evitar. Eu queria fazer algo bom. Ela parou um pouco. Depois falou mais baixinho. Eu não fiz por medo. Eu fiz porque eu quis. Meu estômago virou. Quanto? Eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta no fundo. Kira pegou o celular com as mãos tremendo e virou a tela para mim. $43.000. No comentário da transferência estava escrito, para cirurgia. Espero que você fique bem. E um coraçãozinho vermelho no final. Eu fiquei olhando como se o número fosse sumir, como se eu tivesse lido errado. Mas ele estava lá. E de repente, tudo parou. Desculpa. Ela sussurrou. Eu realmente achei. Você não precisa pedir desculpa. Eu falei, com a voz baixa e sem emoção. Você foi enganada. Ela começou a chorar. Eu abracei ela. Segurei forte. Mas eu não estava completamente lá. Meu corpo estava no sofá. Mas minha cabeça já estava pensando. Fria, calma, fazendo uma lista. Eu não gritei. Eu planejei. E 10 dias depois, uma mulher entregou uma carta para meus pais. Eles abriram e começaram a gritar. Tem uma frase que muita gente gosta de falar. Somos uma família normal. Eu também falava isso. Não em voz alta, mas aquele jeito calmo de se convencer que tá tudo bem. Claro, minha mãe era meio passivo-agressiva. E meu pai sempre esquecia os aniversários que não eram de homem. Mas nada grave, né? Toda família tem suas coisas estranhas. Era o que eu pensava. Mas hoje, olhando para trás, vejo tudo diferente. Não porque eles eram monstros. Se fossem, até seria mais fácil. Mas porque tudo parecia normal. Até parar de parecer. Eu sempre disse que eles eram boas pessoas que às vezes erravam. E por muito tempo eu acreditei nisso. Quando a Erika engravidou aos 17 anos, meus pais não expulsaram ela. Não julgaram ela. Compraram vitamina para grávida e começaram a ler livros sobre como cuidar de bebê. Como se fosse eles que iam ter outro filho. A Erika ficou morando em casa. Claro, ela ainda era uma adolescente. Mas meus pais viraram avós fanáticos. Como se a Josi fosse um milagre. Na época, eu até achei bonito. Eu tinha 20 anos. Estudava. Trabalhava meio período e ainda tinha um namoro à distância que já devia ter acabado há tempo. Não tinha nem tempo para sentir ciúmes. Eu admirava meus pais por ajudarem tanto. Eles pareciam ser aquele tipo de pais que não julgam os filhos. Mas entre ajudar e se obcecar, alguma coisa mudou. Eles começaram a tratar a Josi como se fosse filha deles. Não como avós normais. Como uma segunda chance. E se fosse só isso, até tudo bem. Mas depois eles começaram a me pedir coisas. No começo eram coisas pequenas. Você pode trazer fralda para casa? A Erika tá cansada. Você pode levar a Josi pro fim de semana? Eu sempre dizia sim. Eu nem tinha filho ainda. Então achei que era assim que família funcionava. Um ajuda o outro. Mas essa ajuda virou dinheiro. Quando me formei e consegui meu primeiro trabalho, eles começaram a me ligar dizendo, estamos apertados esse mês. Ou a Josi precisa de sapato novo para dança. E a Erika tá trabalhando menos horas. Eu não perguntava nada. Eu amava a Josi. E naquele tempo, eu ainda conseguia pagar. Depois que tive a Kira, tudo mudou de novo. Lembro quando levei ela pela primeira vez para casa dos meus pais. Ela tinha só algumas semanas. Pequenininha, rosada, com aquele jeito de bebê de olho arregalado. Minha mãe segurou ela uns 10 minutos. Aí devolveu dizendo que estava cansada. Depois ficou uma hora me mostrando fotos novas da Josi num recital de balé. Eu tentei não ligar. Pensei, avós são diferentes, né? Ainda vão criar um laço. Mas os meses passaram, anos passaram, e a diferença ficou difícil de ignorar. Meus pais deram uma pulseira para Josi por ela ser uma estrela brilhante, depois de uma peça na escola. Quando a Kira ganhou um prêmio importante na escola, eles mandaram só um cartão simples, com o nome assinado. Uma vez fizeram uma festa surpresa de meio ano, para Josi, com decoração, bolo caseiro e até um cartão com $100. No aniversário de verdade da Kira, eles só ligaram às 8 da noite e disseram que tinham esquecido o dia. Quando Josi disse que gostava de cozinhar, minha mãe fez uma gaveta na cozinha só para ela, com etiqueta, coisas de cozinhar da Jos. Uma vez a Kira levou cupcakes que ela mesma fez, e minha mãe só disse, eu tô tentando comer menos açúcar. Não foi uma coisa enorme, foi uma traição pequena, constante, um padrão de elogiar só de um lado e ignorar o outro. E eu fingia que não ligava, porque a Kira parecia não notar. Até que um dia ela notou, mas muito antes disso, eu já tinha percebido, só não quis admitir. O momento exato não foi nem dramático. Era uma terça,
Minha mãe ligou e disse que estava com dificuldade para pagar a conta de luz. Perguntou se eu podia mandar $300. Eu mandei na hora. 2 dias depois. Sexta, uma foto que a Josi postou com um iPhone novinho. Na legenda ela escreveu: obrigada, vovó, você é a melhor. Eu não falei nada, mas foi a última vez que eu dei dinheiro sem questionar. Depois disso, eu comecei a dizer não, educada, mas firme. Eles ainda insistiam: é só por um tempo, você está tão bem, mas eu mantive minha decisão. Eu achei que isso era o suficiente. O que eu não percebi, e que ainda me dói, é que enquanto eu protegia minha conta bancária, eles estavam de olho nas minhas filhas. O pior é que eu achei que tinha feito tudo certo. Ensinei a Kira a perceber sinais de alerta. Protegi ela de namorados ruins, de golpes na internet, de gente que prometia iPad de graça. Mas eu nunca imaginei que a inteligência artificial precisar proteger ela da própria avó. Isso não tá em nenhum livro de como criar filho. Eles não mentiram só pra ela. Eles pegaram $43 mil, colocaram dentro de um abraço, e deram pra outra pessoa. Eu fico pensando, eles sempre foram assim? Ou foi a obsessão pela Josi que fez eles perderem o bom senso? De qualquer jeito, eu perdi. E quem tá pagando por isso é a minha filha. Eu não consegui dormir aquela noite. Fiquei deitada olhando pro ventilador de teto, tentando entender como a gente saiu de um jantar normal em família para um momento em que minha filha perdeu todo o dinheiro da faculdade em 2 horas. Meu marido, o Graham, ficava perguntando se eu estava bem. Eu menti. Às 3 da manhã, levantei, fui descalça pelo corredor e abri um pouquinho a porta do quarto da Kira, só para ver se ela estava respirando. Eu não fazia isso desde que ela era bebê. Ela estava encolhida na cama, com o capuz na cabeça e o celular apoiado no peito. De manhã, fui direto para casa dos meus pais. Não avisei o Graham, não liguei antes. Eu precisava olhar na cara dela. A casa estava quieta. Tinha sobra de comida embrulhada em papel alumínio no balcão, taças sujas na pia. Parecia o resto de um jantar de família perfeito. Minha mãe abriu a porta usando um roupão, com o rímel borrado no canto dos olhos. Ela me olhou como se eu fosse a errada. Dana, ela disse, tá tudo bem? Você me diz. Eu respondi, entrando. Ela não me impediu, só apontou para a cozinha e colocou a chaleira no fogo, como se a gente fosse falar sobre o clima. Eu não sentei. Você pediu para Kira o dinheiro da faculdade dela? Ela nem se mexeu. Ela ofereceu. Ela disse, bem calma. Ela é uma menina generosa. Você criou ela muito bem. Ela só te deu porque você disse que precisava de uma cirurgia. Eu nunca falei que tinha consulta marcada. Você fez ela acreditar que estava doente. Você pediu para ela não contar para ninguém. Você viu ela jogar fora o futuro dela para te ajudar. E agora Josi tá fazendo brinde por causa do depósito da casa. Eu parei. Ela olhou para a chaleira. Eu não obriguei ninguém. Ela tem 18 anos. Foi escolha dela. Minhas mãos estavam tão fechadas que minhas unhas estavam marcando a palma. Então não tinha cirurgia nenhuma. Eu falei baixo. Ela não respondeu. Você pediu $44.300 para uma cirurgia que nem existia. Ela finalmente se virou. Talvez eu preciso de uma cirurgia um dia. Eu não sou mais novinha. Foi tão absurdo que eu ri. Um riso seco. Uau, eu disse. Você é mesmo incrível. Não seja dramática. Ela falou, agora sem fingir ser boazinha. Você tá transformando isso num problema seu. Sua filha escolheu fazer isso. Se ela se arrepende, é problema dela. Ela não se arrependeu. Ela queria te salvar. Eu cheguei mais perto. E você deixou ela pensar que você estava morrendo. Você disse que era uma coisa particular, que não queria preocupar ninguém. Você mentiu na cara dela. Ela vai entender quando for mais velha. Ela falou. Não, eu disse, não vai. Eu não gritei, não chorei, só saí. Entrei no carro e dirigi para casa em silêncio. Quando cheguei, a Kira estava de pijama, comendo cereal seco dentro de uma caneca. Ela olhou para mim, emocional, mantendo o tom íntimo e compreensível. Ela estava com os olhos inchados, mas calma. Você falou com ela? Ela perguntou. Eu assenti com a cabeça. Não tem cirurgia. Ela ficou olhando para a colher por um tempo. Foi o que eu pensei. Ela disse. Ficamos um tempo em silêncio. Depois ela perguntou. Você acha que a Josi sabia? Era uma boa pergunta. Quando eu precisava de uma resposta, eu liguei. Quem atendeu foi a Erika. Ela parecia feliz. Provavelmente achou que eu inteligência artificial parabenizar a filha dela de novo. Eu falei com calma. Expliquei tudo.
Que a mãe tinha mentido sobre precisar de uma cirurgia. Que Akira tinha dado todo o dinheiro da faculdade. E que esse mesmo valor estava no depósito da casa nova da Josie. A Erika ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: Olha, eu não sei o que a mamãe te disse, mas aquele dinheiro foi um presente. Não é culpa nossa que sua filha decidiu dar. Você acha que a Josie tem que devolver? Por quê? A mamãe deu pra ela. Fim de papo. Mesmo que ela tenha mentido, eu não mando na minha mãe. E você também não. Então ela desligou. Eu sentei na mesa, encarou o celular e soltei um suspiro cheio de raiva. Depois, Akira mandou uma mensagem pra Josie. Uma mensagem longa, educada, bem cuidada. Sem briga. Ela só perguntou: Você sabia de onde veio aquele dinheiro? A Josie respondeu com uma linha. A vovó disse que era dela pra dar. E só. Kira me olhou com os olhos grandes e cansados. Como assim? Ela disse. E foi aí que eu entendi o que mais doía em tudo isso. Não era só que ela tinha perdido dinheiro. Nem que tinham traído ela. Era o fato de que a vida adulta dela estava começando assim, com uma traição. Ela tinha 18 anos, mal podia votar. E já sabia o que era ser usada. Eu disse: Vamos falar com uma advogada. Ela respondeu baixinho: Eu não quero processar a vovó. Eu sei. Eu disse: Vamos só juntar as informações. Por enquanto. Era verdade, pelo menos naquele momento. Nos sentamos juntas e imprimimos a transferência bancária. No campo de mensagem estava escrito: Para cirurgia, espero que você melhore. Revisamos as mensagens da minha mãe. Tinham duas: Estou doente há um tempo, mas não quis preocupar ninguém. Por favor, não conta para sua mãe. Ela já tem muita coisa para resolver. Nossa advogada foi calma, gentil e visivelmente indignada. Ela disse que o caso era forte. Não era só traição de família, era fraude. Akira ficou quieta durante a reunião toda, só balançando a cabeça de vez em quando. Naquela noite, ela me disse: Eu quero falar com ela primeiro. Olhar nos olhos dela. Dar uma última chance. Eu não discordei. Só esperei. Ela foi sozinha. Quando voltou, não estava chorando. Ela disse: Ela agiu como se eu fosse o problema. Como se eu fosse egoísta. Como se eu fosse a mimada. Então sentou, pegou o celular e disse: Ok, vamos fazer isso. E a gente fez. A papelada foi assinada. A queixa, entregue. Uma semana depois, durante uma ligação com nossa advogada, ela disse como se não fosse nada. E só para avisar, eles foram notificados. Ela abriu a carta bem na minha frente e começou a gritar. Me chamou de monstra, traidora, disse que eu era uma fantoche dos jovens, que Akira tinha lavado minha cabeça. Eu pisquei, tipo, sério isso? Ela deu uma risadinha e disse: Já me chamaram de pior. Eu não ri, mas dei um sorriso. Agora era de verdade. Era oficial. Eles sabiam que a coisa estava séria. Desta vez não inteligência artificial ter jeitinho, nem desculpas, nem saída fácil. Eu não achei que minha mãe inteligência artificial começara a falar mal da minha filha antes do julgamento. Mas também não achei que ela inteligência artificial enganara a própria neta. Então a culpa também foi minha, né? Alguns dias depois de receberem a notificação, os telefonemas começaram. Não pra gente, claro, mas pra parentes, amigos, vizinhos, até aquele que já passeou com nosso cachorro uma vez. Ela estava contando pra todo mundo que a Kira era uma menina egoísta, metida, que tinha dado um dinheirinho pra avó e depois estava processando ela pra aparecer. Minha tia me mandou uma mensagem: Espero que isso não seja verdade. Sua mãe disse que a Kira tá querendo tirar dinheiro de uma senhora doente para comprar cerveja na faculdade. Pelo amor de Deus, diz que isso é mentira. Kira viu a mensagem. Ela não chorou. Só ficou parada e disse: Cerveja. É isso que eles acham que foi. Eu quis gritar, mas não gritei. A gente ficou quieta, organizada, focada. Eu enviei provas para algumas poucas pessoas que ainda tiveram coragem de perguntar antes de julgar. Mandei a captura da transferência, a mensagem dizendo para cirurgia, outras mensagens dela: Tô doente há um tempo, não quis preocupar ninguém. Não conta para sua mãe. Não é coberto pelo plano. Sem comentário. Só os fatos. Alguns simplesmente pararam de responder. Um ou outro mudou de lado bem quieto. A maioria sumiu. As pessoas são covardes quando precisam escolher entre encarar uma mentira ou encarar uma briga. Aí,
4 dias antes da audiência, minha mãe apareceu na nossa porta. Graham atendeu, olhou para mim e disse: "É ela." Eu fui até lá fora. Ela estava com um casaquinho cinza, segurando a bolsa como se estivesse fazendo teste para um filme de drama de tribunal. Ela disse sem nem dar bom dia: "Não precisa ser assim. A gente pode sentar e conversar. Você é minha filha." Eu sei que ficou tudo confuso, mas processar os próprios pais? Dana, essa não é você. Eu não disse nada. Ela continuou com aquela voz doce, quase chorando. Até parecia que estava sofrendo. Até parecia real. Você precisa pensar na Kira. Ela disse. Ela não quer isso. Ela só é uma menina. Se confundiu. Foi longe demais. Você ainda pode parar isso. A gente ainda pode resolver. Eu continuei calada. Então ela mudou o tom. Parou de fingir. Explodiu. Nós te demos tudo. Tudo. E é assim que você agradece? Essa parte eu já conhecia. Eu não gritei. Só disse: "Você não deu nada pra ela. Você tirou tudo." Ela ficou sem graça. Virou as costas e foi embora. Minha mãe saiu murmurando coisas sobre traição e vergonha. Graham fechou a porta e soltou o AR como se tivesse ficado 1 ano sem respirar. Então chegou o dia do julgamento. A gente chegou cedo. Kira estava pálida, mas firme. Ela usava um blazer escuro que pegou emprestado de uma amiga e segurava a bolsa com força, como se aquilo fosse salvá-la. Eu não falei muito. Só sentei do lado dela. Encostei minha mão na dela e ela segurava como se fosse cair no chão. Quando meus pais entraram, pareciam menores, mas não fracos. Também não pareciam arrependidos. Minha mãe estava com um colar de pérolas. Meu pai andava todo sério, de cabeça erguida. O advogado deles era um senhor de cabelo grisalho, todo arrumado, com uma gravata perfeita. Ele sorriu como se aquele caso fosse fácil para ele. Por um momento, eu fiquei com medo de eles ganharem. A versão deles parecia bonita, emotiva, mas cheia de mentiras disfarçadas de verdade. Ela se ofereceu para ajudar, disse minha mãe com aquele jeito de coitada. Eu não pedi. Ela quis fazer isso. Ela sempre foi tão boazinha. Eu disse para não fazer, mas ela insistiu. Meu pai disse, fazendo cara de triste. O advogado deles falou que foi um mal-entendido de família, que virou uma tragédia por causa de uma reação exagerada. Eles até mostraram uma foto do Instagram da Kira num jantar de aniversário, sorrindo com um coquetel sem álcool. Eu quase pulei do banco, mas o juiz parou. Vamos nos ater aos fatos. Aí chegou a vez da Kira. Ela se levantou devagar, foi até o banco das testemunhas. Meu coração doeu de ver. Ela leu em voz alta o comprovante da transferência. Para a cirurgia. Espero que você esteja bem. Depois mostrou a mensagem. A voz dela tremia, mas ela não chorou. Ela disse que estava com dor, que não queria preocupar ninguém, que o plano de saúde não cobria. Pediu para eu não contar para minha mãe, para não ser um peso para ninguém. O juiz se virou para minha mãe e perguntou: havia alguma cirurgia marcada? Ela hesitou. Ainda não marcada. Mas, talvez precisasse. Eu estava sentindo algumas coisas. O senhora foi ao médico? Fui, mas não lembro o nome. Teve algum diagnóstico? Eu não quis preocupar a família. E a senhora aceitou $43.000 da sua neta sem contar para a mãe dela? Eu não achei que ela inteligência artificial querer que eu negasse. Eu sou a avó dela. E a senhora usou algum desse dinheiro com saúde? Silêncio. Ou usou para dar um depósito de $43.000 para sua outra neta? Foi uma coincidência. O juiz encarou ela por um bom tempo. Então falou: este tribunal decide a favor de Kira Whitmore. Os réus devem devolver os $43.000 inteiros, mais custas do processo. O tribunal conclui que o dinheiro foi dado baseado em mentiras e engano. Minha mãe fez um drama, suspirando alto, como se tivesse levado uma facada. Meu pai colocou a cabeça entre as mãos. Kira ficou sentada, quieta, com cara de quem ainda estava com medo de acreditar. Depois do julgamento, eu ouvi minha mãe sussurrando para Josi no corredor: vamos resolver isso, só devolve o dinheiro por enquanto. A gente paga de volta depois que vender o carro. Josi disse: você disse que o carro era seu. Mentiu para mim também. Agora o problema é seu. E ela foi embora. Erika disse que não inteligência artificial ajudar. Falou que já tem a casa dela para pagar, e não inteligência artificial entrar nesse circo. Uma semana depois,
Meus pais colocaram a casa à venda. 2 meses depois, estavam morando num apartamento pequeno de 1 quarto, com a pintura saindo da parede e sem lava-louças. Eu não fui visitar. Nem precisava. Porque justiça nem sempre é bonita. Ela vem aos poucos, custas no processo, provas, jantares silenciosos. E depois, silêncio. 1 ano e meio depois, Kira está no 2º ano da faculdade, fazendo psicologia. Ela disse que quer entender melhor as pessoas. Saber por que elas mentem, enganam e traem quem mais ama elas. Ela tá bem. Ainda é boa, ainda é generosa. Mas agora pensa 2 vezes antes de ajudar. A gente não fala mais com meus pais. Nem com Erika, nem com Josi. E pra falar a verdade, a vida ficou mais leve assim. A gente dorme melhor. O que aconteceu quebrou alguma coisa na gente. Mas também fez a gente construir outra coisa. Algo mais forte. Agora me diz, você acha que a gente foi longe demais? Ou foi o certo a fazer? Me conta aqui nos comentários. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.